Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos fechando, encerrando em definitivo, a meditação no capítulo 6 de 1 Coríntios, Vamos fazer hoje então a leitura da palavra e a meditação corrida das referências, tá certo, irmãos? Para que amanhã nós possamos passar então já para o próximo capítulo, amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mais uma vez reforçando com os irmãos, aqueles irmãos que não sabem, que perguntam, quer saber por que eu estou usando máscara, Então é porque eu estou fazendo um procedimento dentário para simples correções. Então logo eu termine, eu estarei então tirando a máscara, tá bom, irmãos? Tá certo? Este é o único motivo do qual estou usando máscara, tá certo? Vamos então à meditação da Santa Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, diz o seguinte: Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois vós porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não haveis de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós
que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faça um corpo com ela? Porque senão, porque serão, disse, dois numa só carne. Vamos repetir. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os vossos membros, tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fuge da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Vamos já passar para a meditação das referências. Meditação na corrida, né? Para que nós possamos dar um melhor entendimento para os irmãos. Porque se eu for lendo, interrompendo, dando as referências, os irmãos perdem a ligação de uma coisa com a outra. Por esse motivo, eu vou fazer uma leitura corrida, para que os irmãos não percam, como dizia meu pai, o fio da meada, tá certo? Né? Vamos só partir, ler o cabeçalho, só para a gente poder dar o início, né? Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? E aqui continua. Quando ocorrem disputas banais entre os cristãos, isso deve ser julgado na igreja e não na justiça secular. A igreja deve julgar entre aquilo que é certo ou errado, dar seu veredito e disciplinar o culpado, se necessário for. Isso não significa que o crente não possa ir à justiça em casos graves ligados a incrédulos. O próprio apóstolo Paulo apelou ao sistema judiciário mais de uma vez. Paulo não está dizendo, tampouco, que a igreja deve permitir que seus membros abusem ou maltratem ilicitamente os inocentes, como viúvas, crianças ou indefesos. Pelo contrário, Paulo fala das questões em que é difícil determinar quem tem razão. Casos pecaminosos, ostensivos, não devem ser tolerados, mas tratados de conformidade com as instruções de Cristo. Está em Mateus 18, capítulo 18, versículo 15 ao 17. Além disso, quando um suposto irmão se divorcia ou abandona sua família e se recusa a sustentar sua esposa e filhos
com pensão alimentícia, uma mãe com motivos justos e ante a necessidade dos filhos pode apelar à justiça. Paulo não defende a ideia de deixar os violadores da lei defraudarem o próximo, nem serem uma ameaça à vida ou ao bem-estar dos outros. Sua declaração, no versículo 8, indica que ele está falando das disputas mínimas em que a injustiça sofrida pode ser suportada e tolerada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Os injustos não hão de herdar o reino dos céus. Alguns de Corinto enganaram-se a ponto de crer que se perdessem a comunhão com Cristo, negassem-no e vivessem na imoralidade e na injustiça, sua salvação e sua herança no reino de Deus continuavam seguras. Paulo, no entanto, declara que a consequência inevitável do pecado habitual é a morte espiritual, até mesmo para o cristão. Ninguém poderá viver na imoralidade e, ao mesmo tempo, herdar o reino de Deus. O apóstolo Paulo repete muitas vezes esse ensino fundamental. Note-se que o profetas, vamos voltar um pouquinho aqui. O apóstolo Paulo repete muitas vezes esse ensino fundamental. Exemplo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, e Efésios, capítulo 5, versículos 5 e 6. Note-se que os profetas do Antigo Testamento continuamente declaravam este princípio. Ver em Jeremias, capítulo 8, versículo 7, nota. Jeremias 23, capítulo 17, nota. Ezequiel, capítulo 3, versículo 10, nota. A advertência de Paulo é para todos os cristãos: não nos enganemos, pois os injustos não hão de herdar o reino de Deus. A salvação sem a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo não tem lugar na palavra de Deus. Vamos repetir esse versículo porque ele é muito profundo, né? A advertência de Paulo é para todos os cristãos. Não nos enganemos, pois os injustos não hão de herdar o reino de Deus. A salvação sem a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo não tem lugar na palavra de Deus. Justificados pelo Espírito, a justificação abrange não somente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, como também a obra do Espírito de Deus na vida do crente. Ver o estudo, termos bíblicos para a salvação, página 1695. Todas as coisas me são lícitas. Essa declaração é claramente uma citação da falsa teologia dos inimigos de Paulo. Pensavam que tinham direito de fazer tudo quanto queriam, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas, né? Os inimigos do apóstolo Paulo achavam que podia fazer o que bem entendesse e ensinava assim, mas porque eram exatamente inimigos, né? E Paulo afirmou, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai.
A justificação abrange não somente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, como também a obra do Espírito de Deus na vida do crente. Ver o estudo de termos bíblicos para a salvação, página 1695. Todas as coisas me são lícitas. Essa declaração é claramente uma citação da falsa teologia dos inimigos de Paulo. Pensavam que tinham direito de fazer tudo quanto queriam. Os membros de Cristo, o apóstolo advertindo contra o relaxamento moral, demonstra as terríveis consequências para o crente da imoralidade sexual. Vamos repetir. O apóstolo advertindo contra o relaxamento moral demonstra as terríveis consequências para o crente da imoralidade sexual. Quando o crente une-se fisicamente a uma mulher decaída, fica sendo um só com ela, sujeito a seu domínio. Verso 16, confira em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Profana aquilo que Cristo santificou, verso 15, e separa-se do reino de Deus, verso 9. Na imoralidade sexual, a pessoa praticamente separa-se da união com Cristo, ao fazer o seu corpo com uma outra pessoa imoral e ímpia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Fuge da prostituição. A imoralidade sexual é terrivelmente abominável diante de Deus, mais do que qualquer outro ato pecaminoso. Profana o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Versos 15 ao 20. Por isso, Paulo admoesta: fuge da imoralidade sexual. O uso do tempo admoesta: fuge da imoralidade sexual. O uso do tempo presente, aqui indica que o cristão deve fugir repetidas vezes da imoralidade sexual. Confira em Gênesis capítulo 39, versículo 12. Ver o estudo, os padrões de moralidade sexual. Página 1921. Vamos repetir essa nota aqui porque é fundamental. Que aquele irmão e aquela irmã que tem dúvida, né? Ele precisa ir lá e conferir para ver quais são os padrões morais permitidos pela igreja. Não é pela palavra de Deus, né? A igreja que anda segundo a palavra do Senhor Jesus. Onde vemos que o Espírito Santo, o selo de Deus em nós, nos mostrando que lhe pertencemos, porque habita em nós, né? Aleluia, Pai. Nosso corpo vamos voltar um pouquinho aqui. A imoralidade sexual é terrivelmente abominável diante de Deus, mais do que qualquer outro ato pecaminoso. Profana o corpo, que é o templo do Espírito Santo, versos 15 ao 20. Por isso, Paulo admoesta: fuge da imoralidade sexual. O uso do tempo presente, aqui indica que o cristão deve fugir repetidas vezes da imoralidade sexual. Confira em Gênesis 39, capítulo 39, versículo 12. Ver o estudo, padrões de moralidade sexual. Página 1921. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se somos cristãos, nosso corpo é a morada pessoal do Espírito Santo. Ver em Romanos capítulo 8, versículos 9 ao 11. Onde vemos que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, mostrando que lhe pertencemos, porque ele habita em nós
e pertencemos a Deus. O nosso corpo nunca deve ser profanado por qualquer impureza ou mal proveniente da imoralidade nos pensamentos, desejos, atos, filmes, livros ou revistas. Pelo contrário, devemos viver de tal maneira que glorifiquemos e agrademos a Deus em nosso corpo. Verso 20. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?